Olá, meus amigos. Antes de começar o programa, às vezes nós vamos bater um papo aqui também. Quero fazer umas gravações, opiniões minhas. Eu tive no Amazonas há alguns meses atrás, bastante água, tá? E fiquei impressionado porque eu perdi um voo e tive que pegar uma barca em Manaus, uma lancha bem rápida, e levou 26 horas para chegar lá em Santarém. Então essa lancha deu pelo menos umas 3 ou 4 paradas em umas cidades grandes no Amazonas e cheguei a Santarém. De Santarém não tinha estrada para poder ir para Itaituba, então eu peguei uma outra lancha, mais 8 ou 9 horas. Essa lancha veio pelo rio Tapajós e muita água, mas eu fiquei pensando de como que poderia esse povo estar na época do Covid. Impressionante. Essa lancha, depois de umas 4, 5 horas, ela parou em 5 cidades. Cidades como a de Fordlândia, que o Henry Ford, quando iniciou a fabricação dos carros, ele veio na extração da borracha e fez uma cidade. Essa cidade está lá até hoje, é um muro grande, bacana. E essa lancha era como se fosse um ônibus, você sabe que lá tudo é hidroviário. Não tem outra forma de você chegar na cidade a não ser de barco. E algumas grandes ainda tem ainda um aeroporto pequeno, que são particulares das empresas que estão lá explorando alumínio e outras. Mas eu fiquei pensando o que aconteceu nas últimas semanas. O nosso Batman, né? São 11 Batmans no STF. O nosso Dias Toffoli, com uma canetada, cancelou a dívida da Odebrecht de 10 bilhões. É isso aí, meus amigos, 10 bilhões de reais que ele cancelou com uma canetada do roubo que a Odebrecht fez, e fez o acordo de leniência para pagar esses 10 bilhões de reais. Uma canetada, um homem deu um desconto para uma empresa que entrou em corrupção aqui e em outros países. 10 bilhões de reais que eu imaginaria, entendeu? Que pudesse dar para a Marinha ou para a Aeronáutica, para a própria Marinha, para ela poder criar infraestrutura, mais barcos rápidos ou helicópteros, uma central para essas cidades pequenas. Não são os ribeirinhos. Os ribeirinhos são piores ainda, não tem nada. Mas são cidades pequenas que estão dentro do Amazonas, que com esses 10 bilhões de reais poderia ter infraestrutura. Quando falou de Covid, caramba, faltou gás, faltou tudo. Meu Deus do céu! Eu fico pensando, como é que pode, no Covid, aquele povo ainda conseguir sobreviver? Um povo sofrido, tá? Sofrido do Amazonas. Só você passando. Amanhã eu vou botar algumas cenas das lanchas que eu passei, das cidades, das fotos que eu tirei. Eu fico pensando na época do Covid, barcos que cabem 60, 70 pessoas, 80 pessoas, gente em pé, como se fosse no ônibus, saindo 50, tentando 40, é uma coisa louca. E Deus abençoou aquele povo e o governo, que se esforçou, o Exército, a Marinha se esforçaram o máximo, mas esse Dias Toffoli pegou 10 bilhões de reais que poderia ter uma infraestrutura para salvar a vida dessas pessoas. Ter mais barcos, entendeu? Mais barcos, hospitais, mais assistência a esse povo sofrido que é do Amazonas. Então, o senhor Dias Toffoli, o senhor fez muito errado
esse dinheiro é nosso, não é seu, para o senhor dar um desconto ou deixar de pagar. O senhor entende? Então o povo do Amazonas também tem que reclamar que isso foi um absurdo, dar um desconto e não olhar para trás. E eu fico imaginando se na época do Covid tivesse tido uma seca como tem agora, está ocorrendo agora no Amazonas, que nem barco pode chegar, se tivesse na época do Covid. Gás, oxigênio, como é que vai chegar naquele local? Não é que vai chegar. O Brasil é muito grande, Então, se você não sabe, fique sabendo, entendeu? Foi 10 bilhões que poderia ter ido para aquele povo sofrido do Amazonas e o sul do Pará, que está lá em Manaus, considerado uma das cidades mais ricas aí também, uma cidade desenvolvida, mas as outras cidadezinhas em volta do Rio Amazonas, do Tapajós, do Solimões, é sem pensar fazer uma covardia dessa, tirar 10 bilhões de reais que poderia ser empregado. O executivo, nem falo desse desgoverno, ia pegar esse dinheiro no bolso, com certeza alguém botou, né? Mas fica aqui, entendeu? A minha reclamação, a minha indignação, entendeu? De ter passado lá com água à vontade e ter visto com meus próprios olhos. Já viajei bastante para Manaus, mas fui de avião. Já fui a uma cidade, Tucuruí, isso aí, Tucuruí. Uma cidade onde tem a Alcoa, que a gente faz uma exploração de alumínio da Petrobras. Então, estive naquela cidade, mas fui de avião. Na volta voltei de lancha, mas era bem pertinho, de Santarém. Mas dessa vez eu viajei bastante. Foi 26 horas e depois foi mais 9 horas de barco, em onde eu vi isso. Então, o governo federal, tenha mais atenção ao Amazonas. Não as cidades de Manaus, que ela já está bem grande, bem bacana, mas as pequenas cidades que estão em volta dos rios, nem os ribeirinhos, né? Os ribeirinhos são pequenos vilarejos, né? Pequenas comunidades, mas as cidades em si, onde tem 3, 4, 5 mil, até 10 mil habitantes, pense bem, e agite lá. Bom, se você gostou, curte, compartilha, liga aquele sininho para você ver como é que está aí. Então eu estou falando para você hoje, como é que está lá. Muito ruim, ok? Um abraço, um beijo no coração do Marcelo Vargas.